Todos sabemos que um corpo bem nutrido funciona melhor, mas muitas vezes não nos lembramos que uma boa nutrição até ajuda a regenerar e a tratar as feridas. É por isso que hoje tenho aqui dois convidados. Paulo Alves, que é enfermeiro e vice-presidente da Associação Portuguesa de Tratamento de Feridas. Olá, Paulo, muito boa tarde. Olá, boa tarde. E também a Célia Lopes, que é dietista. Olá, Célia, muito boa tarde. Peço um aplauso para os dois. Eu vou começar aqui pelo Paulo para lhe perguntar o seguinte. Eu imagino que para muitos dos nossos espectadores será uma surpresa quando ouvem falar numa Associação Portuguesa de Tratamento de Feridas. Isto significa que as feridas não é a ferida do cortezinho que fiz com uma faca enquanto cortava uma maçã, mas estamos a falar de coisas que podem ser muitíssimo graves para a nossa saúde. Que feridas são estas, Paulo, de que falamos? Exatamente, Fátima. O que falamos aqui, se calhar especificamente, de feridas que são mais complexas, isto é, mais difíceis de cicatrizar. Estaremos habituados ao simples corte, ao simples arranhão, mas não é destas feridas em que se calhar a nutrição tem um grande impacto. Elas acabam por cicatrizar de uma forma perfeitamente normal. De forma simples, não é? Falamos daqui de feridas muito mais complicadas, que podemos denominá-las por feridas crónicas ou de difícil cicatrização, que é o caso do pé diabético. Portanto, temos uma doença, uma patologia de diabetes associada e uma lesão no membro inferior. Teremos as úlceras de perna, que são feridas crónicas, doentes que têm durante muitos anos, cerca de 15, 20, 30, até 50 anos. E falamos, se calhar, das feridas que são mais comuns em ambiente domiciliário, em cada uma das casas, cada um de nós tem um vizinho, um amigo, um avô que já esteve acamado. Falamos particularmente das úlceras de pressão, ou como são conhecidas, as escaras. Exatamente. E são essas feridas, especificamente, em que realmente requerem de muitos cuidados. Para além do cuidado que é feito ao doente, neste caso, ou àquela ferida, e olharmos para que tratamento é que vamos fazer àquela ferida, que penso é que pode ser utilizado, que material de penso é que eu vou utilizar, como é que vou limpar, que materiais é que eu posso utilizar. Tenho que pensar que essas feridas, antes de aparecer essa lesão, eu tenho que olhar para o doente e tentar perceber como é que eu posso prevenir. São doentes que ficam muito tempo deitados na cama, que não se podem mexer, são doentes que necessitam de ajuda e, normalmente, quando falamos deste tipo de feridas, infelizmente falamos quem está nesta situação, grande maioria são idosos, e o problema é que quem trata desses idosos é outro idoso, se calhar às vezes mais velho do que essa pessoa que está na cama. É verdade, é verdade. Outras vezes, quando acontece com gente jovem, porque muitas vezes, ou devido a um acidente, a pessoa de repente vê-se numa situação de estar numa cadeira de rodas ou estar na cama, acontece outra situação, que é quem cuida dessa pessoa não estava minimamente preparado para essa fatalidade e, portanto, o que fazer para evitar? Quando o Paulo diz que é possível prevenir, então, o que é que nós podemos fazer para, se tivermos uma pessoa acamada ou numa cadeira de rodas, não chegar à situação de criar, e vou usar a palavra que toda a gente conhece, uma escara, por exemplo? Há 3 ou 4 princípios fundamentais. O primeiro é, ao olhar para o doente, pensarmos imediatamente na nutrição. Se aquele doente não estiver bem nutrido, se não tiver os nutrientes necessários, aqueles tecidos, os músculos, o nosso tecido adiposo, a gordura, a nossa pele fica mais debilitada, e temos logo o primeiro fator de risco, que é, se a pele não está em boas condições, ela vai ficar menos resistente à agressão. Portanto, pode, digamos, estalar mais facilmente. Porquê? Porque a causa ou a origem deste tipo de feridas é exatamente, como o próprio nome diz, nós chamamos de escara, mas ela tem origem de úlcera de pressão. Portanto, ela é causada por um tempo, se calhar exagerado, que o doente esteve sobre um osso, que é o que nós chamamos de uma permanência óssea, quer seja a anca, quer seja o ombro, a própria orelha, que não tem osso, mas tem cartilagem, tem outro tipo de tecidos, e que, ao estar muito tempo a fazer pressão, vai fazer com que os tecidos sejam comprimidos, há diminuição da irrigação, portanto, do sangue chegar àquele local, portanto, não leva nem nutrientes nem oxigênio, e a partir daí os tecidos acabam por ceder, morrer. vamos dizer assim, ceder. E acaba por abrir zonas... Mas estava o Paulo a dizer que há vários princípios que vários fatores, vamos dizer assim, que devem ser tomados em consideração. Portanto, disse-me este, não é, da alimentação. Sabemos que temos que posicionar esses doentes, isto é, se os doentes não se conseguem mexer sozinhos na cama, deverão ter ajuda de alguém que os possa trocar de posição. Isto é, se eles estão virados para o lado direito, virá-los para o lado esquerdo, e vigiando sempre a área que esteve sob pressão, isto é, vigiando aquela parte do corpo que esteve sob aquela pressão. Porque, se repararmos quem são estas pessoas, são os nossos idosos, que têm diminuição também da sensibilidade, logo eles não sentem desconforto. Isto é, nós estamos aqui os dois a falar, se eu sentir desconfortável, eu de caminho levanto-me na cadeira e... Ou mexemos, não é? Exatamente. Mexemos na posição. Isto é, de forma inconsciente, nós ao claro, dormir mexemos, mas estes doentes não se mexem.
Portanto, se nós não estivermos atentos, podemos deixar a pessoa sempre posicionada de maneira a que, por exemplo, a pressão esteja toda sobre aqui a zona da anca ou muita pressão sobre a zona do joelho, não é? E depois há aqui a questão de, se nós não os mexermos, eles vão ficar ali por tempo indeterminado até que alguém os posicione. Outro dado importante, como falamos da nutrição, do posicionamento, ver aqui a parte específica da pele, como já falamos, e outra é, ao olhar para essa pele, é importante nós identificarmos de forma precoce ou previamente, identificarmos se aqueles tecidos, se aquela pele está em sofrimento. Quando ela começa a ficar muito vermelha e o vermelho não torna a ficar com a mesma cor, portanto há aqui um rubor naquela zona, é um sinal. E muitas vezes de forma errada há este conceito de as pessoas massajarem em cima daquele local, aplicar um creme em cima daquele local. Isso é um erro. É um erro. Não devemos massajar em cima do local. É preferível, antes da pessoa ser posicionada sobre aquela proeminência óssea, que alguém possa passar um creme hidratante, aplicar um creme, massajar aquela área sem problema nenhum. Mas a zona do osso não devemos massajá-la e de forma errada, pois há diversas formas de massajar, muitas pessoas querem que aplique. É isso que eu estava a dizer no início da conversa, desculpe, Paulo, é que realmente, quando a pessoa não está preparada, quando ninguém lhe deu formação, faz com amor e faz com carinho, o melhor que sabe, o melhor que pode. E às vezes faz todos os erros juntos num só. Claro. Não sabendo. Agora, se calhar os espectadores não estão assim tão admirados no que toca à questão das posições, estarão de certeza admirados de ouvir falar aqui em alimentação. E eu pedia aqui à Célia para se juntar a esta conversa para saber o seguinte: quando o Paulo refere que se uma pessoa que está acamada não tem uma alimentação que seja equilibrada, rica em nutrientes, não sei mais no que a Célia vai explicar, a cicatrização leva mais tempo, então estamos a falar de fazer que tipo de alimentação, Célia? Mais do que falar em tipo de alimentação, é importante fazer chamar a atenção para esta questão. Cada pessoa, cada indivíduo que tenha uma ferida crónica, uma úlcera de pressão, uma escara, como nós estamos a falar mais ao pormenor, é sempre um indivíduo à parte, ou seja, a terapêutica nutricional, ou seja, a alimentação que deverá fazer para promover a cicatrização, diminuir o processo inflamatório que está associado sempre à cicatrização, deverá ser individualizado aquele plano. No entanto, isto era o ideal. Ou seja, o ideal era termos um profissional a acompanhar cada uma destas pessoas. Exatamente, isso era o ideal. Não, sabendo que não existe o ideal, porque profissionais que tenham especialização também nem todos o têm em termos de nutrição. Portanto, o que acontece é, nós temos de ter em atenção que para cicatrizar precisamos de proteína, porque vamos criar, para as pessoas perceberem melhor porque é que é este tipo de nutrientes. De uma maneira muito simples, nós queremos criar novas células, nós queremos regenerar aquele tecido. Portanto, eu preciso de proteína, bastante proteína. Nós estamos a falar daquilo que eu, saudável, necessito. Está muito aumentadas as necessidades em termos de proteína, assim como de energia. Porque se eu só der proteína, não vai servir. A proteína vai ser transformada em energia, porque para a cicatrização eu também preciso de energia. Vai dar exemplos do que é proteína, para proteína. Depois já vamos à energia. Exatamente. A proteína é leite e os derivados, obviamente, carne e peixe, ovos. Basicamente são os que nos fornecem as proteínas mais completas em termos de aminoácidos, não é? O que forma a proteína. Por outro lado, em termos de energia, temos os hidratos... Espera, já vamos à energia. Ainda tenho mais uma questão, que eu agora quero aprender isto como deve ser. Quando a Célia diz que, quando estamos a falar em proteínas, estamos a falar não nas quantidades normais para uma pessoa que não tem uma situação dessas, mas quantidades acima, então isso é o quê? É, sei lá, é a pessoa... Imagino que normalmente come... Não sei, posso dizer uma barbaridade, mas imagino que a pessoa normalmente come um bocadinho de peixe pequenino, é passar a comer o quê? Uma quantidade maior de peixe? Exatamente. A questão é que eu posso dar um exemplo em termos de números. É uma conta um pouco complicada, mas acho que por números percebe-se. Por exemplo, as necessidades proteicas de uma pessoa, um adulto saudável normal, são 0,8 gramas por quilograma de peso. Se estamos a falar de cicatrização, pode ir desde 1,2 gramas por quilograma de peso até 1,5 ou 2 gramas de proteína por quilograma de peso. Ou seja, vamos do 0,8 para os 2. Isto em termos de alimentos é muito. Portanto, normalmente e habitualmente estamos a falar de pessoas que estão debilitadas, muitas delas já estão desnutridas, ou seja, por si só já não conseguem com a alimentação, com os alimentos correntes, atingir as suas necessidades nutricionais diárias. Portanto, o que acontece é que vamos ter de utilizar outro tipo de
alimentos que são os suplementos nutricionais completos. Dizer, provavelmente suplementos. Porque se pensarmos nas pessoas que estão, por exemplo, numa situação em que estão acamados, muitas vezes depois, isto é quase uma bola de neve. Depois há a falta de apetite, depois há também desmotivação. Depois há o isolamento. Bom, há o isolamento. Começa tudo numa bola de neve que nada ajuda a nada, não é? Já vamos falar da energia, paramos agora aqui, já vamos falar da energia, sei que é aí que estamos e atenção, porque a energia é também fundamental neste processo de cicatrização e a Célia já vai explicar do que se trata e depois o Paulo continuar também aqui as suas explicações. Agora, lembro os nossos espectadores, estamos aí com as estrelas da tarde ao seu dispor. Claro, na reta final do programa, já sabe, se o programa terminar às 18h30, 18h25, mais coisa, menos coisa, é a altura então de eu poder falar consigo aí em casa, a altura também de o presentear com o nosso prémio garantido e com o valor de uma estrela. Prémio garantido, quer saber qual é hoje? É muito fácil, 1000 euros. Quando liga ao nosso número 760 100 760, ganha imediatamente estes 1000 euros. Não precisa de fazer nada para ganhar este dinheiro. Este dinheiro é a garantia. Assim que estiver ao telefone, tem a garantia de que este dinheiro vai mesmo para as suas mãos. Depois avançamos aqui para as nossas estrelas. Vamos ver qual delas é que hoje brilha mais para o seu lado. E então aí sim, faremos uma pergunta. Acertou, maravilhoso, juntamos esse dinheiro aos 1000 euros. Se sair o jackpot, melhor ainda, faz-se aqui uma festa, verdade, meninas? Nós até gostamos de festa. Faz-se aqui uma festa, você celebra aí em casa e dá uma grande volta na sua vida, porque o valor do jackpot está muito elevado e este dinheiro não vai ficar aqui toda a vida, como sabe. 760, 100, 760. O nosso número tem esta dupla vertente que é permitir as inscrições para o dinheiro que temos hoje e permitir as inscrições para os prémios de 1 de fevereiro. Fica logo tudo feito de uma vez só, o que é muito prático. No dia 1 de fevereiro damos os 6 prémios que temos, todos de uma vez só, a uma família. Portanto, há uma família em Portugal, algures, não sei onde, que vai então receber uma viatura nova, 2000 litros de combustível, 2 televisores de alta definição, 2 iPads, 2 iPhones e 2000 euros. Muita coisa, de uma vez só. Portanto, insista então no nosso número de telefone 760 100 760 e vai ver que não se arrepende. Vá marcando este número de telefone. Voltando aqui à conversa com a Célia. Portanto, já percebemos que a nível de proteína há que realmente aumentar a ingestão de quantidade de proteína e depois energia. Energia é o quê? Energia. Vamos traduzir isso para miúdos. Vá lá. A energia vem de todos os nutrientes, principalmente dos macronutrientes. Estamos a falar de proteínas, dos hidratos de carbono e dos lípidos. Estes macronutrientes nós conseguimos, por cada grama, dão-nos um X de quilocalorias. Por isso é que nós estamos habituados a falar em quilocalorias, é a energia que advém destes macronutrientes. A questão é, maioritariamente, a energia deverá vir, pelo que nós sabemos em termos de nutrição, dos hidratos de carbono, principalmente dos hidratos de carbono complexos, desculpem. Como, por exemplo? Do pão e dos derivados, da batata, do arroz, da massa, dos cereais. Esses são o tipo de alimentos que na nossa roda dos alimentos tem uma fatia maior porque é o que nos dá energia ao longo do dia, não só no imediato. No entanto, lá está, mais uma vez, não estamos a falar das 20, 25 quilocalorias por quilograma de peso de um adulto saudável. Estamos a falar de 30, 35, muitas vezes em casos de severidade maior, digamos assim, chega até superior aos 35. Portanto, estamos a falar de uma grande quantidade de alimentos para uma pessoa só, digamos assim, fazer ao longo do dia, tendo em conta que pode já estar desnutrida, que está acamada, tem pouca mobilidade, já não tem tanto apetite. Portanto, nós aqui, em termos nutricionais, temos a ajuda de um suplemento, principalmente, específico e é completo, ou seja, tem tudo. Não estamos... É como mesmo que a pessoa não se alimente como deve ser... É, exatamente. E para as pessoas não perceberem, não é um fármaco, é como se fosse um alimento em forma de líquido, digamos assim, que tem uma forma específica para a cicatrização. Existem outros, mas este para a cicatrização é aquilo que nós no dia-a-dia, na prática clínica, utilizamos mais e que tem resultados, obviamente, muito bons. De um dia para o Agora, eu estava aqui a ouvir a Célia e a pensar no seguinte, Paulo. Se, por exemplo, muitos profissionais na área da saúde não estiverem devidamente sensibilizados, por exemplo, para a questão da alimentação, é quase como estar a remar contra a maré, porque por melhor que seja um enfermeiro que vá tratar, por exemplo, uma pessoa que está acamada, se depois o corpo desta pessoa não tem forma de ele também ajudar,
aquilo arrasta-se e arrasta-se e arrasta-se e às vezes vai piorando, piorando, piorando. Certo, não estou a dizer não estou a exagerar. Nada, corretíssimo. A questão é exatamente essa. A dificuldade que nós falávamos era ter profissionais com o número e a disponibilidade em termos de tempo dedicado aos cuidados do doente com ferida e outros, mas estamos a falar especificamente de com feridas, em que houvesse uma equipa multidisciplinar que pudesse dar resposta a isto. Porque nós falamos provavelmente de um trajeto, de um caminho que se faz para ter a melhor avaliação do doente. Fala-se desde o rastreio, e o rastreio, poderíamos falar, por exemplo, o enfermeiro que está mais tempo, que vai ao domicílio, que está mais em contacto com o doente, pode fazer o rastreio nutricional, e aqui era importante fazer o quê? Uma referenciação para outro elemento da equipa. Aqui, neste caso, nutricionista, dietista, o próprio médico, toda a equipa multidisciplinar podia, a partir daqui, fazer o quê? Uma avaliação nutricional adequada e depois, então, um suporte nutricional. E falamos aqui de quê? De uma equipa que cada um com a sua função muito específica é imprescindível. Se um elo falha, se o enfermeiro não conseguiu fazer uma referenciação, se ninguém teve cuidado com a referenciação que foi feita com a enfermaria, não há equipa a dar resposta àquela necessidade, aquele doente não é vigiado. E a questão é esta, quando se fala de um doente com feridas, subestima-se ou desvaloriza-se, ou se não se dá o valor necessário à nutrição. Dá-se muito mais valor, como lhe tinha dito, ou como disse no início, ao material de penso, como é que eu vou limpar, como é que eu vou tratar aquela ferida. E muitas vezes a nutrição passa para segundo plano que não deveria. Portanto, o profissional de saúde sabe a importância que isto tem, mas às vezes o tempo de dedicar 30 minutos para ver cada doente, 5 minutos para entrar na casa, não ter onde lavar as mãos, não ter onde realmente, às vezes, cuidados ou elementos básicos, muitas vezes a nutrição pode passar por um elemento secundário. Estamos e se calhar isso explica, desculpe Paulo, e se calhar explica também porque é que às vezes dois doentes que têm um quadro muito similar, ou seja, apresentam feridas ou úlceras muito similares, a receberem o mesmo tipo de tratamento, o mesmo tipo de apoio, um consegue sarar, a palavra poderá não ser a correta, ou pelo menos ficar muito... cicatrizar, talvez seja melhor, e outro não. Se calhar há um que está realmente, a nível nutricional, muito mais equilibrado, mais robusto, mais capaz de reagir, e o outro está debilitado. Portanto, não dá, não acompanha, não é? Estamos a falar agora de certezas, de evidências científicas. Está provado que a nutrição tem um impacto muito grande na cicatrização e, nomeadamente, também na prevenção. Portanto, se eu conseguir dar os nutrientes necessários àquele doente, eu vou conseguir realmente que regenere ou até que aquela ferida não apareça, no caso das úlceras de pressão. Portanto, há evidências científicas que demonstram claramente isto. Às vezes já há pouca disponibilidade em termos de atenção, de foco de atenção para a nutrição nestes doentes. E é aqui uma questão de sensibilização dos profissionais, reorganização das equipas. E estamos a falar de uma situação em que a crise leva a que as pessoas, se calhar, estejam a cortar um bocadinho na alimentação, e é uma alimentação cuidada, não a uma quantidade, mas aqui o que se fala é de variedade, de necessidade específica, até de suplementos que sejam necessários para que se consiga atingir os objetivos, que é evitar que a ferida apareça e, por outro lado, cicatrizar de forma mais rápida, porque eu não posso olhar só para a ferida. Eu estou a diminuir as defesas do próprio organismo. Claro. Se o doente não estiver bem nutrido, o que é que eu vou ter? Às vezes pensamos que estamos a poupar, mas não, estamos a gastar muito mais, porque o doente vai ficar internado muito mais tempo em ambiente hospitalar, pode potenciar o risco... Uma porta aberta para outras doenças, para outras infecções e outras doenças. Logo, aqui estamos a falar de não é o doente com ferida, ele entra com ferida, mas pode sair com uma infecção respiratória, com uma debilidade. Bactéria qualquer estranha. Exatamente. Portanto, aqui a questão é, vamos poupar muito mais, porque um dia de internamento é muito mais caro do que se calhar fazermos um suporte alimentar adequado àquele doente, às necessidades realmente que ele tem. Célia, só mais esta questão. Nota na sua experiência, quando, por exemplo, tenta sensibilizar, quem diz um profissional de saúde diz a alguém que está no papel de cuidador. Quando diz, olha, é muito importante que passe a dar isto ou isto ao doente, nas quantidades X, nota ainda surpresa, como se as pessoas dissessem, mas o que é que isso tem a ver? Estamos a falar de uma ferida que está aberta. Notem desta reação. Note. Como o enfermeiro Paulo estava a explicar, e muito bem, existem determinados fatores, não só do profissional de saúde, mas também da própria instituição, que levam a que a nutrição ainda não tenha um papel que deveria ter. Exatamente. Ainda é pobre nesta questão. Não só a questão de, muitas vezes, da disponibilidade, não há tempo, efetivamente, para vermos todos os pacientes, utentes, naquele tempo tão curto, não é? Por outro lado, muitas vezes existem falta de protocolos, mas aliado também à falta de conhecimento em termos de nutrição. Porque não é, em termos, por exemplo, eu sou dietista, tenho formação só de dietoterapia, digamos assim. Em termos de enfermagem, uma cadeira opcional, em termos de medicina também. Portanto, não há uma grande aposta nesta área, nesta equipa multidisciplinar. Portanto, tudo se resume a 8 palavras. É isto que eu digo. Rastreio nutricional precoce,
espaço para uma intervenção nutricional individualizada. É isto que eu passo aos profissionais de saúde. Muito bem, eu acho que a vossa mensagem aqui, acaba por ser muito importante, não só para os profissionais, mas também para todas as pessoas que estão no papel de cuidadores, e são muitas, umas nas instituições, outras nas suas próprias casas. Isto será com certeza um alerta para fazerem ainda melhor dentro das suas capacidades. Agradeço aos dois a vossa presença, acho que foi muito útil esta conversa e desejo-vos muitas felicidades. Muito obrigada. Muito obrigado. Um grande aplauso. Obrigado.